E não é a igreja. A igreja é o povo. Glória ao bendito Deus. Então aqui está falando do viver íntegro na igreja. Então é o viver numa sociedade onde buscamos nos compreender. Glória ao bendito Deus e aconselhado pela palavra. É interessante que quanto mais vivemos, livro de Tito, capítulo 2. Quanto mais vivemos, mais aprendemos, tanto nos erros, como também nos acertos. Então, não tem que viver de hipótese que, quanto mais a gente se entrega e busca na sabedoria, então mais ela nos alcança. Né? E a sabedoria, sabemos nós, não é dom de homem, ela vem de Deus. Glória ao bendito Deus. Então, quando buscamos dar ouvido à voz de Deus, então aprendemos mais cedo. E eu quero dizer que quando eu tinha 18 anos de idade, eu fiquei 3 dias e 4 noites preso. 4 noites que eu fui preso de tardia. Então já a pouquinha da noite. Mas por quê? Porque eu estava junto aos jovens da minha idade, o companheirismo, e ali Deus tinha dado para ensinar, e ensinou para mim na cadeia. E eu aprendi e não quero voltar mais não. Glória ao bendito Deus. Então, a partir daquele dia, eu busquei, comecei a buscar sabedoria em pessoas de segunda e terceira idade. Então, digamos que a primeira idade seja dos jovens, né? Mas ali eu busquei os de segunda idade, e vamos classificar ela a partir dos seus 28 até 50. E de terceira idade, os de 50 adiante. Glória ao bendito Deus. O viver íntegro da igreja, aqui é a exortação aos velhos, às mulheres e aos jovens e aos servos. E Tito deve ser ele o mesmo exemplo em tudo. Glória ao bendito Deus. Vamos fazer a leitura do versículo 1 do capítulo 2 de Tito até o versículo 8. Glória ao bendito Deus. Todos os irmãos encontraram, amém? Amém. Glória ao bendito Deus. Glória a ti, Jesus. A palavra se diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, santos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantes que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nem mal de dizer de nós. Amém? Deus bendito, Deus Santo, eterno e poderoso, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, agradeço-te a ti, meu Senhor, por essa palavra. E eu te peço, Pai Santíssimo, que o Senhor venha doutrinar-me a mim primeiro, meu Deus, para que possa, Pai querido, ter, Senhor, uma linguagem sadia, que venha falar, meu Deus, aquilo que convém, Pai Santíssimo, aos seus santos olhos. Não que venha agradar a mim, Senhor, agradando os meus irmãos, mas que seja, Pai Santíssimo, uma palavra boa e agradável, segundo os seus santos propósitos. É o que eu te peço, Deus, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Podeis acertar. Aleluia. Glória ao seu bendito Deus. Amados, culto de família. Eu gostaria, antes de entrar nessa palavra,
nos mesmos cenários, abra aí as nossas Bíblias no Salmo 127. Glórias ao bendito Deus. Os irmãos lendo aí os versículos e Deus foi me mostrando algo. E o Espírito Santo foi me dando o que falar. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos estar lendo do versículo 1 até o 5. Aleluia. A palavra se diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, com meus dormitores, pois assim dá ele aos meus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com teus inimigos à porta. Glória ao bendito Deus. Irmãos, começando no tocante da palavra filhos, a palavra de Deus diz que deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e deixarão de ser dois, para passar a ser uma só carne. Então veja que aí, no tocante da família, deixou ali o homem ao seu lado, e pegou uma donzela, digamos, da casa da sua mãe, e ali tomou como mulher, aí já não são mais dois, mas uma só carne. Então, quer dizer, já passa a viver, a formar a família, o conjunto. E aqui o filho que nasce, a gente olha que muitos olham filhos como uma grande responsabilidade. É isso. Nasceu mais um filho aí. Tive um casinho ali, principalmente aqueles que não são casados, e a menina engravidou. Agora eu vou ter que pagar a pensão de dentista. Infelizmente é a verdade. Então já olha como uma responsabilidade, como um obstáculo. E não é. A palavra de Deus, ela diz: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui nos nossos dias, esse versículo aqui fica bem complicado de se cumprir. O versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas. Aljava é aquele lugar onde se guarda as flechas. Então ali, já pensou? Um homem hoje encher a aljava de flechas, ou seja, encher a casa de filhos. Nos nossos dias está confuso, está complicado. Vivemos dias maus, na qual a gente vê coisas horríveis acontecendo. Glória ao bendito Deus. E então veja que os filhos, as crianças, glória ao bendito Deus, é uma riqueza, de acordo com a Bíblia. Os filhos são heranças do Senhor. E você pode ver que filhos é o nosso incentivo para trabalhar. As nossas esposas é o incentivo para podermos trabalhar. Porque quando saímos para trabalhar de casa, para poder trazer o pão para a nossa casa, para poder conseguir o dinheiro necessário para comprar uma casa, para pagar água, para pagar a luz. Então tudo tem que ter uma motivação. Porque a gente vê que, igual a palavra diz, mente vazia a oficina do diabo. Aquele que não se ocupa com alguma coisa, com a razão para viver, vai viver sem razão. Então quer dizer, ganha o dinheiro e gasta à toa, dizima naquilo que não é lícito ao Senhor, em bebidas, em cigarros, em prostituições.
E glória ao bendito Deus, então fica uma vida infrutífera. Mas eu costumo sempre dizer que a primeira igreja fundada por Deus na face da terra chama-se família. E as portas dos infernos tentam de tudo quanto é jeito destituir uma família. Glória ao bendito Deus. Então a gente vê que aqueles que veem uma criança como um encontro deveriam vê-las como uma oportunidade de formar um futuro. Glória ao bendito Deus. E a gente vê que nos dias de hoje, a maior parte dos pais não tem preocupação com os filhos. Muitos se preocupam com trabalhar e ali, quando chega em casa, às vezes cansado, a criança, papai, fica quieto, estou cansado. Mamãe, caladinha, eu estou aqui no computador. Ó, fala nada não. Por que me diz lá para o filho? Quem olhando a televisão vai ficar quieto. Aí traz as porcarias para dentro de casa, porque esses desenhos animados de hoje, eu vou te falar, anime é o capeta dentro de casa. Mas, quando intoxica os meninos com esse tipo de coisa, e não busca dar o exemplo vivo e verdadeiro, quando você está vendo aí, está complicado. Por que você não vê as coisas de Deus? É engraçado que muitas das vezes, para a gente ensinar os nossos filhos, os meninos têm que se ocupar com as coisas de Deus. Mas o menino fica olhando para nós. Mas você não se ocupa com as coisas de Deus? A minha entrou no computador, e o meu computador só tem cor de crente, né? Eu só quero, mas se esse computador é convertido, É realidade. então o carro faz de hinos, louvor, coisa, né? Se é computador, só é convertido. A gente vê, a palavra instrui como devemos nos comportar como o corpo de Deus, que é a igreja, como família de Deus. A palavra, ela nos instrui como melhor proceder, como agir nos nossos negócios, no nosso trabalho. Tanto é que ela fala para sermos submissos aos nossos senhores, como convém, Senhor. Então veja que em todos os lugares onde vamos nós, tem hierarquia. E aqui no livro de Tito, já nos dá um ensino mais profundo de como deveremos proceder. Quando fala a expressão sã doutrina, sobre a fé das instruções de São Paulo, escrito Tito, glória ao bendito Deus, para que os crentes devem estar fundamentados na verdade da Bíblia. Mas como que vai estar fundamentado nas verdades bíblicas se não vê? Como vai descobrir o que é certo ou se é errado se não analisa as Escrituras? Aí tem um louvor que fala: o mundo precisa conhecer essa verdade sobrenatural que Cristo salva, cura, o batismo do Espírito Santo. E fala assim: mas como ouvirão se não há quem pegue? Como crerão se não há quem ensine essa verdade que nos deve? Então, veja bem que para formar o nosso futuro, o nosso amanhã, é necessário aprofundarmos as verdades bíblicas. É necessário buscar para nós essa sã doutrina, para que os nossos filhos crescendo, nos observando, possam olhar e dizer: verdadeiramente a mamãe é uma mulher de Deus. Verdadeiramente o meu pai
é um homem de Deus. O caráter, o agir, o eventual, no levantar, no deitar, no respirar, tudo isso mostra, dá testemunho que eles são um casal abençoado por Deus, porque busca viver nessa plenitude, nessa verdade. Aleluia. Glória ao bendito Deus. Então veja, para que os nossos filhos não sejam influenciados pela poderosa oratória, ou seja, para que os nossos filhos não sejam influenciados pela oratória dos falsos doutrinadores, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Glória ao bendito Deus. E para que não venha ocorrer a eles graves consequências, para que sejam levados pela emoção, aleluia, é necessário para nós, na qualidade de pais, estudarmos as Escrituras. Porque a partir do momento que a gente passa a estudar as Escrituras, a gente conhece a verdade, conhecer a verdade nos libertará. E a palavra de Deus diz que nos nossos dias se levantariam muitos falsos profetas enganadores, que fariam prodígios miraculosos se possível fossem, ludibriariam os segredos de Deus. Então, para que os nossos filhos possam crescer dessa verdade, devemos nós estarmos empenhados nessa verdade. Agora, o negócio é complicado. A criação de filhos, muitas das vezes a gente fala, pessoal, vai por aqui, faz assim, dessa forma, e você vai ficar bem. Aí eles fazem igualzinho Jonas. Eu chego assim, ó, vai para Nínive e pega para aquele povo que ele entregado, para que ele se converta, senão eu vou destruir a cidade. Ele foi para trás, pegou o navio por outro lado. Então, infelizmente, os filhos hoje, nessa era de globalização, de informação fácil, muitas das vezes para destruição, em vez de pegar o caminho de Nínive, ou seja, ouvir a palavra de prudência dos pais, eles pegam o caminho de Tarsis. Houve ali conceitos dos jovens da mesma idade. Quando Salomão morreu, o filho dele, ele tomou posse ali das 10 tribos. Essas 10 tribos que ficaram do lado dele, que não eram do agrado de Deus. E em vez de ele ficar com os mesmos conselheiros de Salomão, que já eram homens velhos, experimentados, sábios, ele levantou os jovens da mesma idade dele para ser conselheiro dele. O resultado foi uma catástrofe total. Porque só quem pode ensinar é quem viveu. Ou quem foi testemunha popular. Para se conhecer o terror de uma guerra, nada melhor do que conversar com um soldado veterano. Ouvir falar de guerra por televisão, a gente acha que é igual um filho. Chega lá, o mocinho nunca morre. As balas passam dentro do lado, formam os bandidos tudo em volta. Mas quando entra num campo de batalha, quem está ali à frente ali é para ser alvo. Então ali pode ser mocinho, pode ser bandido, que morre tudo. A guerra é uma destruição total. E não é do agrado de Deus. Então, muitos vivem nos nossos dias como se vivesse num conto de fadas, onde tudo na vida real tem que acontecer como se acontece virtualmente. E não é assim. Então, para quem já é mais vivido, mais experimentado, sabe que o mundo aí fora é complicado. Então, a palavra, ela vem falando
nós somos benditos de Deus, para falarmos a sã doutrina e falarmos dos mais velhos, serem sóbrios, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. E fala também que as mulheres também, as de mais idade, eu não vou nem falar idosas não, mas as de maior idade sejam semelhantes sérias no seu viver, como convém às santas. Nós também diz Deus. Então veja que a mulher séria, ela vai buscar os santos caminhos de Deus. Olhando para uma mulher virtuosa, ela está sempre buscando ser íntegra, ser sincera, ser um auxiliador. Quando chega as de menor idade, elas tratam-las como filhas. A terceira idade, o Senhor aconselha para tratá-las como irmãs. E as mais velhas, para tratar como mães. E quando fala para as mulheres, fala também para os homens. Para aqueles que são mais novos do que a gente tratar com todo carinho, com todo amor, como filhos. Os da mesma idade, como irmãos. E os mais velhos, a gente tratá-los como pais. Está certo que muitos senhores aí, mas as senhorinhas também, não gostam de ser chamados de senhor nem de senhora. Mas isso não impede de tratá-los com carinho, tratá-los com amor. Nós somos filhos de Deus. Então, a nossa conduta ela tem que ser assim. Temos que buscar, no nosso dia a dia, uma sã maneira de viver. Nós somos filhos de Deus. A palavra diz que o domínio do próprio aspecto é importante no início de um cristianismo, no início de uma comunidade cristã, composta de pessoas formadas de pontos de vista diferentes. Então veja aqui que se todos olhassem a palavra de Deus, não só pregassem a palavra de Deus, mas na conduta diária buscar ao menos possível, não haveria tantas placas, não teria necessidade disso. Mas aí a pessoa, cada um olha, faz um evangelho para quem funciona assim. Às vezes eles olham para dentro de si, por bem-estar próprio. Se eu estiver comendo bem, se eu estiver ganhando bem, o resto para mim não interessa. Não funciona. Mas quando buscamos viver esse amor fraterno, conforme a palavra nos diz, preocupando-nos uns com os outros e preocuparmos conosco de buscar ser um espelho vivo para aqueles que nos obedecem, então aí já começa a ter êxito dentro da própria casa. O certo é que tem alguns que são mais fundos, demora mais a observar. Mas quando começa já a tropeçar nos problemas da vida, porque quando os pais não são suficientes para poder educar os filhos, a sociedade educa. E lá fora é mais ruim, é complicado. É fácil. E a palavra de Deus, o mandamento com promessas diz: filho, obedeça aos teus pais, para que te prolonguem os teus dias na face da terra. E ele diz mais assim: olha, eu, Deus, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem, daqueles que me amam. Mas eu persigo com braço forte até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então veja que esse negócio de não se educar na presença de Deus, a gente traz maldição para nós mesmos, lançamos maldições para os nossos filhos, e se os filhos não se converterem, passa para os nossos netos. Se os netos também não se converterem, alcança até os nossos bisnetos. Então fica uma geração maldita, uma geração que aborrece a Deus. Então, para que, pensando no nosso futuro, no nosso amanhã, porque os
pais que verdadeiramente amam, ele puxa educar os filhos. Mas tem filho que gosta de voar mais longe um pouquinho, acha que as asinhas dele estão fortes, e vai. A hora que as asas cansam, quem sabe ele cai no meio do espinheiro, ou quem sabe na hora que as asas cansam, cai num lugar ártico, num lugar gelado, ou cai no meio do fogo. O calor do fogo é insuportável. Deserto. O frio também mata, porque o nosso corpo pode ter que sofrer muito calor e muito frio. Ele tem que estar temperado. Glória ao bendito Deus. Então a gente vê que quando não buscamos nos educar na palavra de Deus, a consequência vem dos nossos filhos. E quem sabe a gente fala assim, mas que mal que eu fiz a Deus, porque eu fiz é assim. Menino, por que você é desse jeito? Abençoado. Quem sabe é porque nós dormimos os nossos pais. Quem sabe é porque não nos dedicamos o nosso tempo em adoração a Deus. Aleluia. As mulheres são convertidas, elas deveriam aprender a ter harmonia dentro das suas casas. Aleluia. Observando as mulheres mais velhas que eram cristãs há mais tempo, tendo a mesma necessidade hoje. As esposas, as mães mais jovens devem aprender a viver de uma maneira cristã, amando os seus maridos, cuidando dos seus filhos, observando as mulheres que estão exemplares. Se você tiver um pouco mais de idade ou tiver uma posição em que as pessoas devem vir, tenha certeza de que seu exemplo esteja motivando os crentes mais jovens a viver de um modo que honra a Deus. Então, quando fala de mulher, fala com o homem também. Buscar, ter uma compostura sadia, correr, se apartar do mal, se apegar do que é bom. Em todos os setores da vida, buscar ser correto, viver com dignidade. Porque o mundo nos observa a todo instante e fica buscando em nós um lugarzinho para nos atingir. É como se fosse uma parede branca, mas aí tem um sinalzinho ou um cisquinho, a pessoa vai observar justamente isso. Então nós nossas vidas é assim. E é com tranquilidade que quando alguém enxerga alguma sujeira na nossa vida, ó, você está errando aí. Não, isso é verdade. Eu preciso me redimir. Eu preciso me consertar. A prova de Deus, o amor hoje, o amor fraterno, é quando a gente vê o erro do irmão e chega nele. Olha, não. Senhor, você não acha que é melhor você fazer assim, não? Se você fizer assim, você vai se dar bem. Mas se você continuar do jeito que está, a sua vida vai se destruir. Glória ao bendito Deus. Então, Paulo, através dessa palavra, resumindo, que já não temos mais tempo, ele encorajou o jovem Tito, aleluia, para através dele, através da vida dele, ele sempre é exemplo para os outros jovens. A ser sério, queria que fosse reverente a palavra de Deus, que tivessem bons propósitos. Então o cristianismo jamais deve ser intencionalmente entediante ou sóbrio. Não permite que a seriedade das boas novas o leve a repelir ou por uma disposição severa. Então, os nossos jovens, eles precisam de encorajadores, precisam de pessoas que venham mostrar o caminho. E toda a vida, na minha época, na época dos outros irmãos também, todos queriam companhia de jovens. Você imagina aí alguém que vai, por exemplo,
que não é convertido, e por mais só que tiver, ele não vai se sentir bem. Então, quando passamos nós a buscar não deixar com que os sinais da velhice venham a envelhecer a nossa mente, mas que possamos nós a estar fitando as pessoas de toda a classe, de toda a faixa etária de idade, buscando a todo instante sermos agradáveis, com toda certeza, eles vão olhar aqui, olhar você e ver um exemplo. Eu fico olhando alguns jovens que eu conheço, que em dias passados não era exemplo para ninguém. Mas a partir do momento que vai mudando, vai arrumando responsabilidade, se viu, fulano ali, ó, a virando crente de verdade, se for crente, né? Hoje é um ponto de referência para outros jovens da idade dele. Isso é maravilhoso, isso é bonito. E o nosso exemplo, a qual temos que seguir, não é Tito, não é Paulo, não é pastor João, não é Dona Lívia, tem que ser Cristo. Aí a gente passa a olhar, ele nunca pecou, nunca errou. Se for olhar para mim, vai tropeçar, vai errar, se eu cair, vai para o inferno comigo. Principalmente se eu ensinar a falar errado. Agora, se olhar para Cristo, aí não tem jeito. Aí, por mais que o caminho seja estreito, leva para a salvação. E feliz aqueles que perseveram. Eu gostaria de falar mais, mas não temos tempo. Vamos deixar o Senhor Deus, glórias ao bendito Deus. E outro dia, o Senhor nos possibilitar uma entrada mais profunda em termos da família. Amém? Se coloca sobre os nossos pés, o diácono André vem fazer essa oração. Vai ser motivação para você e para mim também. Se fortificar na presença de Deus. Antes dessa oração, o pastor José Floriano Alves Cabral, da Igreja Evangélica